Informações. E a gente segue mais ou menos na mesma área, porque agora eu vou falar com o presidente da FAERN, que é a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca aqui do Rio Grande do Norte, que é exatamente para falar sobre os impactos de tudo isso, dessa pandemia toda, né, nesse setor que é tão importante para a economia do Rio Grande do Norte. José Vieira, muito obrigada pela sua participação desde já. E eu já começo perguntando, né, como é que esse setor tem sentido esses impactos que a gente sabe que são inevitáveis, digamos assim. Bom dia. Bom dia, Emily, a todos que estão nos assistindo. Primeiro, o setor rural brasileiro assumiu o compromisso de não deixar faltar alimentos na mesa da população. Então, o agro não parou. Nós continuamos trabalhando, garantindo comida na mesa da população. Mas, mesmo assim, nós tivemos alguns impactos. No Rio Grande do Norte, a cadeia produtiva do leite sofreu inicialmente porque as queijeiras pararam de comercializar para as feiras livres, para os restaurantes que estão fechados. Então, nós tivemos um impacto inicial. Mas, ao longo do tempo, nós tivemos uma reação do mercado de leite. Hoje, o mercado de leite, o grande desafio está no atraso do governo do Estado. O governo do Estado deve em torno de 6 milhões de reais aos nossos produtores. Isso equivale, Emily, a 4 milhões e meio de litros de leite. São 6 quinzenas. Então, o setor do leite passa por essas dificuldades. A carcinocultura, nós tivemos uma queda também em torno de 50% no consumo. Os nossos carcinocultores estão passando por certa dificuldade para comercialização. Com relação à fruticultura, nós tivemos, de certa forma, uma sorte, porque a safra não pegou a pandemia na Europa, né? A nossa safra, nós estávamos na entre-safra, vamos entrar na safra agora. E qual é a expectativa? Inicialmente, nós imaginávamos que teríamos uma perda de 30% do plantio, porque o plantio começa agora. Mas, por boas notícias que tivemos, nós vamos diminuir só apenas em torno de 15%. Então, nós estamos aí já iniciando os plantios, contratos sendo feitos, e a expectativa é que nós possamos aí, mais uma vez, ter uma balança de exportação, principalmente da fruticultura, muito positiva. E ainda sobre essa questão da exportação, né, em relação à fruticultura, realmente deu essa sorte, digamos assim, de você pegar esse período de entre-safra, mas na carcinicultura, por exemplo, na área de pescados, por exemplo, há um prejuízo já, né, que foi inevitável, até porque o Rio Grande do Norte exporta atum para muitos países de fora também, e aí além dos países também estarem fechados para a pandemia, tem toda a dificuldade logística. Esse é um dos setores que mais sentiu, a gente pode dizer isso? Sim, principalmente o peixe fresco. Nós não estamos mais conseguindo exportar peixe fresco porque não está tendo rota para os Estados Unidos, do Rio Grande do Norte, com muita dificuldade, e para a Europa. O Nordeste, por exemplo, não tem rota para a Europa. Então, o peixe fresco, esse sim, houve uma interrupção total nas exportações. O que está acontecendo com o atum? Está indo para o enlatado, estão fazendo enlatado dele. E isso cai muito o valor agregado do pescado. Então, realmente, o pescado caiu muito. Agora, nós estamos iniciando novamente, retornando às exportações de camarão. Saiu essa semana já alguns produtores fazendo exportação para o Oriente Médio, para Dubai. Isso é muito bom, até mesmo porque o câmbio está favorecendo nesse momento, mas também, Emily, o que nós estamos fazendo nesse momento são os protocolos sanitários nas fazendas. Mesmo que nós estamos continuando a trabalhar, nós precisamos de ter a garantia que no período da safra, por exemplo, da fruticultura, uma fazenda não seja interditada. Isso seria o caos econômico e social. Então, a Federação da Agricultura está junto com os produtores, nós estamos fazendo o protocolo,
O da fruticultura já está pronto e sendo analisado pelo governo do estado para ser validado. E nesta semana nós estamos concluindo também o protocolo da carcinocultura, que envolve a produção, envolve os laboratórios e o beneficiamento. Então, tudo isso nós estamos nos blindando, de certa forma, para nos garantir que o setor agropecuário do Rio Grande do Norte possa continuar produzindo e com segurança. Ainda em relação ao setor, inicialmente você falou que hoje a principal dificuldade, problema é em relação ao programa do leite por conta do atraso do pagamento do governo do estado. Na semana passada, acho que na sexta-feira mesmo, a gente conversou aqui com o secretário de Planejamento, Aldemir Freire, e ele falava, né, que a dívida do estado com essa pandemia praticamente voltou ao que era quando essa gestão assumiu, porque você priorizou o pagamento dos servidores, mas veio a pandemia e aí esticou mais a corda em relação aos fornecedores, e isso inclui o programa do leite. Como é que está essa conversa? Porque Aldemir falou que diante até desse recurso, dessa ajuda financeira que está chegando do governo federal, quem sabe vai conseguir pelo menos conversar, né? Fornecedor com fornecedor, porque cada um é uma situação diferente, para tentar minimizar pelo menos esse atraso, porque dificilmente vai conseguir pagar tudo, não há dinheiro para tanto, mas pelo menos minimizar esse atraso com alguns fornecedores que prestam serviços tão importantes. O governo do estado tem um fundo de combate à pobreza, que é o FECOP, que infelizmente o governo tirou esses recursos do FECOP para destinar para outras áreas, principalmente para a folha de pagamento. Então, se não tivessem tirado esses recursos desse fundo, o setor, os pagamentos do programa do leite estavam em dia, mas infelizmente houve, né, extraiu esses recursos. Nós estamos na expectativa porque não tem nenhuma economia, nenhuma atividade que consiga permanecer trabalhando aí com mais de um mês aí de atraso, principalmente os nossos pequenos agricultores. Esse é que está nos preocupando, é a falta de renda que eles estão tendo na atividade da pecuária de leite. Conversa com o governo do estado para tentar pelo menos colocar isso numa lista de prioridade, como é que está? Nós temos conversado diariamente com o secretário da Agricultura, Guilherme Saldanha, que tem sido muito sensível e tem nos ajudado, junto ao secretário Aldemir, para que imediatamente seja colocado algumas quinzenas em dia. Se não tem recurso para pagar todas de uma vez, mas que pelo menos uma quinzena por semana, que é assim que é pago. E isso representa para nós 6 milhões de reais. Então, é um valor significativo. Por outro lado, tem as usinas também, beneficiadores de leite, que também não estão recebendo. Então, o setor do leite, no caso do programa, está passando por um momento muito difícil e a gente pede a sensibilização do governo, que justamente para aqueles que são pequenos, que é o fomento da pecuária de leite do Rio Grande do Norte, que o governo pode ser sensível e honre seus compromissos com os produtores. Sobre a fruticultura, né, há uma boa expectativa, porque pegou esse período da entre-safra, mas mesmo com a retomada nos próximos meses, ainda assim, dificilmente volta exatamente como estava antes, né? Existe uma incógnita muito grande, Emily. Eu vou dar uma informação muito curiosa. O europeu está tendo preferência em comer frutas com casca. Ou seja, o melão, a melancia, diferentemente de comer uma uva, um morango, que você coloca a fruta toda na boca, come com casca. Então, o europeu ele tem dado um pouco mais de preferência. Isso pode nos ajudar, porque nós temos a exportação, né, do maracujá, nós temos da melancia, de todas as variedades de melão. Então, isso pode potencializar. Outro detalhe. A Espanha passou por muitas dificuldades e muitos imigrantes que trabalhavam na agricultura deixaram a Espanha. Então, eles estão também com dificuldades de mão de obra. Isso pode nos ajudar também. Agora, tudo isso é uma incógnita, porque os compradores europeus, eles estão retardando o máximo possível seus pedidos. Isso nos deixa muito ansioso.
mas nós estamos muito otimistas, porque deveremos cair no máximo 15% na área de produção. E tem um detalhe, o mercado da China não foi aberto, nós ainda não vendemos para a China, o mercado foi aberto, mas nós não conseguimos ainda comercializar com a China. E a China é um grande mercado. Então, com a pandemia, houve todo esse atraso. A expectativa é que retome também as negociações com a China e a geração de emprego para nós é fundamental. E a contratação se inicia agora, nesse momento, para o período da safra da fruticultura. E essa é uma boa notícia, principalmente para quem está esperando, quem está precisando de um emprego, de repente é uma boa oportunidade em meio à crise. Como é que está em relação a linhas de crédito para esse setor, né? Porque a gente tem visto o governo também possibilitando, tentando minimizar os efeitos dessa crise, facilitando o financiamento com juros baixos, linhas de crédito também. Esse tem sido o grande gargalo. Nós temos falado muito com as instituições financeiras. O crédito não está chegando na ponta, principalmente para o setor rural. A burocracia está muito grande. Nós sempre estamos dizendo o seguinte, se os bancos não fazem no período de guerra, o que não faz no período de paz. Então, as dificuldades são muito grandes. O governo federal precisa de ter uma sintonia maior com relação às instituições financeiras. E, nesse sentido, amanhã nós vamos ter uma videoconferência com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, justamente para expor todas essas dificuldades que nós estamos tendo. Principalmente o setor da carcinocultura, que caiu a comercialização em 50%, eles precisam de ter custeio para armazenagem. E esses recursos não estão saindo. Está muito moroso. Principalmente, o Banco do Brasil ainda não entendeu que nós estamos passando por uma pandemia. O Banco do Nordeste, sim, ele tem o fundo condicional, que é o FNE, tem algumas linhas de crédito, mas não consegue. A burocracia, os funcionários estão em home office, outros estão afastados. Então, a coisa não está rodando. O crédito não está rodando para a economia do Rio Grande do Norte, junto às instituições financeiras. E essa é uma reclamação que eu ouvi, não é de hoje, eu ouvi de outras pessoas também, e é muito grave isso, né? Porque seria um socorro para muita gente nesse momento. Até quem tem capital de giro, é difícil se manter tanto tempo sem saber também exatamente quando as coisas vão melhorar, porque é uma pandemia que a gente não sabe quando vai acabar, né? Inclusive, mesmo depois desse ponto mais crítico que estamos vivendo, dificilmente as coisas vão ser retomadas no mesmo ritmo, vai demorar um pouco ainda, né? Sem sombra de dúvida, nós não sabemos até qual é o período que nós ainda vamos passar até que se descubra uma vacina. Então, nós precisamos sim de garantir, porque na hora da dificuldade que os bancos tiveram, a nação brasileira, o governo, salvou os bancos. E agora nós precisamos de ter linhas de crédito. A taxa de juros está muito baixa, mas os bancos ainda estão operando numa situação de normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Isso nos deixa muito apreensivos e preocupados com a retomada da atividade econômica, se nós não tivermos como parceiro as instituições financeiras. E esse setor representa quanto na economia aqui do Rio Grande do Norte? Só para a gente ter uma ideia da importância. Olha, dos 10 principais produtos da pauta de exportação, 8 é do agro. Então, você vê a importância que o setor tem. O Rio Grande do Norte, ele tem uma vocação natural para o agro, a agricultura irrigada. Nós temos o camarão, nós temos a fruticultura, nós temos cana, nós temos pecuária. Então, nós temos essa aptidão. E a vida acontece no interior, é onde está a economia do agro. Então, nós precisamos ter sempre uma atenção muito grande com o setor agropecuário do Rio Grande do Norte, que é um grande gerador de emprego. A fruticultura, a cada 1 hectare, ela gera 2 empregos. A soja, quem planta soja, a cada 200 hectares que você gera um emprego.
E o nosso emprego é no semiárido, não é na capital. Então, nós precisamos de ser cada vez mais empreendedores, o governo, para poder estimular a economia do setor do agro, principalmente na agricultura irrigada, que nós temos solo, água e trabalhadores de excelente qualidade. Ainda mais com essa água que desde o ano passado vem revertendo essa longa estiagem que vivemos aqui, né? Seria um momento ideal e propício porque a água está deixando de ser um problema, pelo menos por enquanto, para principalmente o homem do campo, para essas atividades que, óbvio, precisam de água. Nós somos, o Rio Grande do Norte é um estado realmente abençoado por Deus, porque nós temos também 2 aquíferos, o Jandaíra e o Arenito-Açu, e inclusive, um passa por cima do outro. Então, nós temos água de superfície com as barragens, mas nós temos água também no subsolo. E isso para nós é muito importante porque nos dá segurança hídrica na atividade. Nesse período todo de seca, a economia da Paraíba, do Ceará rural, ela praticamente se paralisou. Agora, onde existia períodos de irrigação no Rio Grande do Norte, deu-se a continuidade na produção. Isso é muito importante porque dá essa segurança ao empreendedor, ao empresário rural que queira investir. E estamos trazendo, Emily, outras atividades para o Rio Grande do Norte. O Citrus está chegando no Rio Grande do Norte. Nós temos já um grupo de empresários que querem plantar limão e laranja, porque a produtividade dos citros no Rio Grande do Norte, no semiárido, é o dobro da produtividade das regiões do sul. Então, e nós estamos a 200 quilômetros do nosso porto. Então, assim, é um outro potencial extraordinário que o Rio Grande do Norte não pode perder. É isso, muito obrigada, viu, José Vieira? A gente espera também trazer essas boas notícias num período curto, né? São ótimas expectativas e perspectivas, mas a gente espera poder vê-las sendo concretizadas num curto período, principalmente quando essa pandemia começar, pelo menos, a minimizar todos esses impactos. Obrigada. Nada, bom dia. Bom